Davi, assim. Sorrateiramente. É isso, vai entrando devagarzinho e vira até um costume. Exato. As pessoas acabam achando que aquilo ali é normal, acham que aquilo ali não vai influenciar em nada. Mas a Bíblia diz, né, pastor Mauro, que é errado essas coisas. É errado, e nada melhor do que falar sobre isso, sobre a época que nós estamos vivendo agora, né, pastor? Verdade. Que é o carnaval, né? Que nem o pastor falou, né? Hoje em dia a luxúria, ela se vê em toda a parte da nossa cultura, né? Na mídia principalmente, né? Há um descarregamento dessa luxúria, né? Na sociedade hoje, né? E só que nós devemos entender uma coisa, né, pastor? Uma coisa que eu estava vendo hoje, né? Eu estava até estudando um pouco sobre esse tema luxúria, né? Hoje não é fácil a gente falar desse assunto, né? Principalmente nas igrejas. As igrejas acho que não tratam muito desse assunto, não sei se é por causa de algum tipo de preconceito, né? Elas não querem falar sobre isso, né? Mas a gente deve entender que a própria palavra de Deus diz, né, que o relacionamento, né, entre dois, sem mancha, sem mácula, é de Deus. Verdade. Né? O sexo, assim, ele é de Deus, né? Só que o que aconteceu? O inimigo, ele foi lá e manchou isso. Distorceu, O inimigo, né? ele distorceu isso, né? Ele acabou mudando, né, o sentido disso, né? Tanto é que a palavra de Deus, isso é muito claro. Eu me lembro até uma vez que nós estávamos no encontro de casais, acho que foi o primeiro encontro de casais que eu fui, convidei a minha mãe, aí o palestrante lá na frente, um pastor, né, que hoje jaz no Senhor, ele até perguntou para os participantes lá, na maioria era tudo crente, naquela época era tudo tradicionalista, né? Falou, então, o sexo é de Deus, o sexo é de Deus. Aí todo mundo fala, não, isso é uma abominação, tá? O outro também fala, não, isso é abominação. Porque isso foi colocado na mente, né, das pessoas. Aí foi lá na minha mãe e perguntou, e aí, o sexo é de Deus? É claro, senão nós não estaríamos aqui. Sim. Mãe. Ela mais madura, né? Deu uma resposta, mais equilibrada. Mais equilibrada. E interessante, né, pastor Davi? Nós estamos aqui com dois pastores, né? Todos sabem que aqui é o pastor Davi da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, e o pastor Mauro do Ministério Elim, Parque Planalto, né? E o pastor Mauro falou, pastor Davi, que é muito difícil falar isso nas igrejas. Assim, eu queria entender dos pastores agora, né, pastor? Falando aqui dos nossos scripts, eu queria entender primeiro o pastor Davi. Por que, pastor Davi? É muito difícil elaborar esse tema nas igrejas. Qual a dificuldade de falar sobre Pastor, isso? eu não sei se é porque a nossa igreja, eu desde criança eu congrego na Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus ela sempre se preocupou com o estudo sistemático das Escrituras. E quando você estuda as Escrituras de forma sistemática, todos os assuntos que são preponderantes, que são importantes, eles acabam voltando, eles acabam sendo tratados repetidamente. E a luxúria é um deles. Então, durante toda a minha caminhada cristã, é raro uma escola bíblica dominical, ou uma escola bíblica como a nossa, que é no meio da semana, que a gente, durante o trimestre, acaba não abordando. Por exemplo, a semana passada, pastor Mauro, a gente falou sobre santificação. O nosso tema central do trimestre é o verdadeiro pentecostalismo. Mas quando você está falando do Espírito Santo, vai chegar uma hora que você vai falar o quê? Sobre santificação. Verdade. E não teve como não falar sobre a questão da luxúria. Então, eu acredito que a dificuldade de algumas igrejas em tratar do tema é por não trabalhar estudo sistemático. Porque se você trabalhar a Escritura de forma sistemática, a própria Escritura vai te trazer esse tema à tona. Verdade. Não tem como você pegar uma epístola paulina e não falar sobre luxúria, porque em algum ponto ele vai tratar dela. Com certeza. Não tem como você pegar as epístolas gerais e em algum ponto não falar dela. Agora, eu acho que a dificuldade de algumas igrejas é justamente sobre isso. Às vezes não querer desagradar e, segundo, não estudar os temas de forma sistemática.